Tá começando mais um Papo de Mãe e hoje, nesse dia de Natal, a gente não poderia falar de outra coisa, não é mesmo? Hoje, o Papo de Mãe, a gente vai falar sobre o simbolismo do Natal, aquilo que a gente quer passar de tradição para os nossos filhos, o que a gente quer ensinar que seja uma tradição da nossa família, que nós criamos juntos, né? Hoje o assunto é poderia ser mais denso, mas a ideia não é essa. A ideia é a gente deixar o potinho de amor dos nossos filhos cheios. O que a gente quer que eles se lembrem do Natal com os pais, com os avós, com os primos? O que você quer que ele lembre do Natal? Certo? Hoje a gente está defasado. A Bárbara teve um problema, não vai poder participar, mas eu e a Mel estamos aqui e vamos fazer esse papo de mãe. Eu sou Patrícia Paiati, eu tenho duas meninas, uma de 7 e uma de 5. Olá, eu sou Melissa Haddad, eu sou mãe de uma menina de 12 anos e esse é o Papo de Mãe. Vamos lá então, Mel. Eu acho que a gente sempre lembra no Natal assim com muito carinho, né? De, de recordar, de passar com os primos, de se reunir todo mundo junto, né? E eu, de um tempo para cá, eu tenho pensado assim muito o que eu quero passar para as meninas, né? Quais as memórias que eu quero deixar para elas, né? E isso me fez lembrar muito da série, né, This Is Us, que no começo dela, né, passa como eles criaram a tradição deles do... Ah, esqueci o feriado lá, da Ação de Graças, né? Porque sempre era na avó, sempre era do jeito da avó, e aí teve um dia que numa ação de graças deu tudo errado, eles não conseguiram chegar e tal. E aí, a partir dali, eles criaram as tradições deles, né? E começaram a praticar, né? E eu achei tão legal isso que que eu fiquei pensando, né? Desde essa série, quando eu assisti, eu fiquei pensando o que eu quero deixar de tradição, o que é algo que só a nossa família faz, né? Para que elas se recordem, né? Algo como de nós quatro, né? E, e eu tenho buscado isso, assim, tem sido bem desafiador ser algo que preencha os quatro, né? Da forma que eu gostaria. Mas eu acho que é uma questão de tempo, né? Como que você pensa sobre isso? Bom, na minha família a gente costumava sempre passar o Natal na casa da minha avó, por parte de mãe, então a gente se reunia lá e a minha mãe, nós, né, a nossa família, as minhas tias, e todo mundo se reunia lá. E assim, a gente encontrava os nossos primos, era aquela alegria, era uma época de férias, então a gente costumava ficar alguns dias do Natal até o Ano Novo. Então era uma época que eu cresci com essa sensação de muito carinho por essa época, né? Então, mais do que uma ocasião de trocar presentes, né, que muitas vezes é enfatizado pelo comércio e pela televisão e pelas propagandas, eu acho que estar com a família é o mais importante. E ontem eu estava conversando com uma amiga e ela estava me contando que na família dela, a mãe dela criou uma tradição que vai justamente ao encontro do que você estava falando, né? Na família dela, todo ano eles compravam um enfeite novo para colocar na árvore de Natal. Então, sempre tinham novos enfeites para colocar na árvore. Então, esse era desse ano, esse era daquele ano, e eles iam acrescentando, né, a cada ano que passava. E ela mantém essa tradição até hoje com a família dela. E eu achei isso tão interessante, e eu pensei que
eu não tenho uma tradição, eu não criei até hoje uma tradição com a minha filha. Quer dizer, a gente costuma passar o Natal com a minha mãe hoje, né? Ela mora no interior de São Paulo, eu moro na capital, e a gente viaja para lá até a casa dela. Mas não tem uma memória afetiva, e eu acho que isso seria interessante. Eu estou pensando em começar a criar a partir desse ano. É, é, é engraçado, né? Porque eu também tenho a minha memória de Natal, todo mundo junto, né? Ou era na minha casa, ou era na casa da minha tia. E eu lembro que dia 24 era aniversário de casamento de uma tia-avó minha. Então sempre tinha. Meu pai imprimia, nossa, folhas e formava tipo um cartazão assim de parabéns pelos sei lá quantos anos de casamento e tal. Era sempre com os meus primos, né? Sempre tinha os primos lá. A gente sempre foi muito grudado. E, e era sempre muito legal. Às vezes vinha o Papai Noel. Foram eles que contaram que o Papai Noel. Minha filha está aí. E então, assim, foi um. Eram momentos muito legais. Eu lembro que o que tinha assim de tradição, que essa minha tia-avó sempre rezava antes da gente fazer a ceia. Isso eu lembro que acontecia. E era bem legal, né? Só que aí com o falecimento dela, ela era mais religiosa, assim, da família, né? Eu não vejo mais alguém se reunindo ali e rezando, sabe? Então, eu estava até pensando, né, antes da gente gravar aqui, estava pensando que, de repente, antes de eu ir, eu fazer esse momento, né, de agradecimento, de renovação com as meninas, né? Porque elas me questionam bastante assim, mãe, por que Jesus quis isso? Mãe, por que Deus fez aquilo? Mãe, por que. E aí eu tento explicar para elas de uma forma mais simples, né? Para não ficar tão complexo para elas e sem querer direcionar para uma religião. E aí fica muito difícil, fica muito limitado para eu conseguir explicar. Né? Então fala, ó, quando você for maior, a gente conversa melhor. Eu respondo o básico, não estendo muito, e aí de repente surge outra questão. Então, tanto que uma fala para a outra, né? Mas ela fala, ah, é aniversário de Jesus. Aí, mas Jesus? Aí começa a nascer uma confusão. Eu falo, gente do céu, para eu explicar tudo isso para essas meninas aqui, vai dar um trabalhinho, né? Então, eu acho que criar agora essa tradição da gente agradecer vai ser bem legal fazer essa prece, essa oração, esse agradecimento antes de ir, como sendo algo tradicional, né? É algo que eu tenho tentado aplicar aqui em casa uma vez por semana, a gente se reunir, falar algo que a gente gostou, que foi legal, que um fez que a gente não gostou, algo que a gente agradece a semana. E eu acho que o Natal, para a gente renovar isso, é um período muito bonito, né? E então estou pensando, e o legal é que quando você casa, né? Você junta com uma pessoa que tem um costume totalmente diferente, né? Então, assim, que nem meu marido, eles não faziam ceia de Natal. É só o dia. Era um jantar normal, eles dormiam, no outro dia era o Natal, né? Na minha família já é diferente, na minha família tem a ceia e o Natal. Então, assim, ele trouxe para mim muito essa questão assim, Patrícia, é só uma data, né? Não é, meu Deus, é Natal. Não, né? E eu acho que hoje ensina muito isso, essa questão de só na data, né? Só na data de aniversário a gente é importante, só na Páscoa a ressurreição, o perdão é importante, mas não é essa a questão, né? Então eu acho que a gente tem que começar a resgatar, claro, quem tem religião ligada a isso, a religião,
mas a gente tem que começar a resgatar esses pequenos atos todos os dias. Eu acho que essa é a grande dificuldade hoje, a gente com filhos, né? Porque eu quero que elas entendam que o Natal, o amor, a compaixão é todo dia, não é só no dia que Jesus nasce no coração das pessoas, né? E isso a gente tem que fazer com um exemplo, né? E aí que está a dificuldade, né? Porque não é todo dia que a gente está bem, não é todo dia que a gente está agradecendo. Então, eu acho que também é um processo, às vezes, desafiante para nós, como mãe, mostrar dessa forma para eles, né? Porque demanda energia, né? A gente está entusiasmada em demonstrar compaixão pelas pessoas, gratidão. Então, assim, no começo é difícil mesmo. Agora, como você estava falando, agora é uma época propícia, justamente porque é o último mês do ano, da gente fazer um balanço das coisas boas que a gente teve durante o ano e pensar em cada uma delas. Puxa, aconteceu tanta coisa legal, a gente podia agradecer por isso. E pensando nisso, eu acho que seria uma sugestão, né, de tradição, de nova tradição, fazer uma lista, né, do que aconteceu de bom durante o ano e começar a agradecer. Puxa, primeiro que estamos todos bem, estamos com saúde, estamos vivos, né? Agradecer pelos motivos maiores e também por cada um pormenor, né? Então eu acho que isso seria um começo, né, de fazer esse balanço do ano e agradecer pelas coisas boas que aconteceram. É uma boa, né? Eu acho que é isso o Natal, né? A gente fica muito. E o Natal é uma coisa, né? A gente se preocupa tanto com onde vai ser, o que vai comer, que o principal, às vezes, a gente acaba deixando, né? E, e essa questão de dar presente também é algo que, assim, que me incomoda um pouco, né? Estou pensando, estou matutando sobre isso, porque não é só isso, né? E aí as crianças aprendem que elas ganham muito presente no Natal. Época de pedir presente, né? É uma das épocas do ano de pedir. Ah, eu acho que no aniversário eu quero isso, no Natal eu quero aquilo. Então já ficam até fazendo os planos para quem que vai pedir, né? Tal coisa. Mas assim, a gente também passou por isso, né? Que agora a gente tem outra cabeça e a gente percebe que isso não é o principal. Mas eu acho que daí vai da gente respeitar também essa infância deles, mas não deixar de ensinar, né? As outras coisas também. Porque senão a gente fica muito restrito, né? Então, às vezes, a recordação boa que a gente tem de Natal, às vezes, se a gente ficar limitando, restringindo, tem que agradecer, não precisa de tudo isso de brinquedo, eles não vão ter recordação boa, né? Eles vão ter recordação de, nossa, não podia fazer nada no Natal. Nossa, todo mundo ganhava presente, só eu que não, né? Eu acho que não é essa a questão. É sim ter o presente, mas sim ensinar outras coisas junto com o presente, né? Porque senão a gente fica muito comercial, né? Se torna uma data extremamente comercial. E é uma data que o comércio adora, justamente, né? Por conta das vendas que aumentam, justamente porque tem 13º que a galera recebeu e vai gastar tudo. Então, ensinamentos, né, que a gente tem que passar, assim como cada etapa da vida das crianças também é assim, a gente sempre tem que ter esse equilíbrio, mas é um simbolismo que eu acredito que esteja muito ligado à religião, né? Então, acho que essa é um pouco da dificuldade também, né? Principalmente para quem não está seguindo uma religião formal, né? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. Mas eu acho que resgatar os valores, como a compaixão, a gratidão, eu acho que já seria um bom começo.
A gente não quer focar no materialismo, né? Só na questão de receber presentes, mas o receber presente também é interessante como um marco, né? Porque a criança vai ter aquela recordação: olha, esse presente eu ganhei da vovó no Natal de 2024. Eu tinha 6 anos, eu tinha 12 anos, então fica aquela memória afetiva também, né? E tá ligado à pessoa que geralmente a criança gosta, né? Ela gosta, ela É. recebe aquilo com gratidão. Então acaba sendo também um marco, um ritual até de passagem, né, do ano. Porque a Bárbara uma vez falou para mim que as crianças gostam muito de atos de amor, né? E tem criança que só se sente amada quando ela ganha as coisas. Então, também ter essa questão de não dar nada, né? Eu acho que também não cabe. Eu não acho que esse é o intuito, mas é um agrado, né? É como se fosse um bolo de cenoura e o presente é a cobertura, né? Então, não é a parte Só melhora, principal, né, o mas é bolo. uma parte boa. Tem criança que só gosta da cobertura do bolo de cenoura. Então, assim, é importante, sim, ter esses presentes, né? Mas eu acho que a gente sempre frisando também a importância das outras coisas. Então, assim, para o Natal das meninas, eu gostaria que elas tivessem essa percepção, assim, né? Do quanto a nossa vida é boa, do quanto a gente tem coisas boas, do quanto a gente é feliz, né? Do quanto a gente só de estar junto, só de estar nós quatro juntos já é o bastante. O quanto a gente partilhar a vida junto é gostoso, né? Então, eu acho que isso é um grande passo, assim, né? Mas, embora no Natal a gente passe com a família e tal, o Ano Novo, ano passado, a gente quis passar só nós quatro. E eu achei uma experiência muito boa, porque aí é do nosso jeito, né? A sobremesa é o que a gente quer, a comida é o que a gente quer, a gente come a hora que a gente quer, a gente dorme a hora que a gente quer, inclusive eu dormi antes. Então, e eu vejo muito que meu marido quer passar esse ensinamento, que essas datas comemorativas não são grande coisa, né? Que ele acha que é muito exagerada a proporção que dá, né? Então, e aí a gente tenta aplicar o meio termo, né? Porque para mim antes era datas muito importantes e para ele era data normal. Então a gente está meio que no meio termo e depois elas decidem se para elas de fato são datas extremamente importantes ou não. Eu acho que uma forma de transformar isso numa ocasião especial é fazer coisas junto com eles. Por exemplo, todo ano a gente costuma pendurar luzinhas, eu penduro na janela da sala. E a minha filha sempre amou isso, então ela me ajudava a segurar, enquanto eu pendurava do lado, ela segurava para ir pendurando do outro, para não soltar um cabo do outro. Então aquilo para ela era uma festa, principalmente quando eu ligava na tomada e começava a piscar. A gente aqui não costuma montar árvore, porque a árvore fica lá na minha mãe. Então a gente só monta a luzinha e isso para ela já é uma festa. Então eu acho que se a gente fizer alguma coisa junto, isso cria uma memória afetiva. Por exemplo, assar biscoito de Natal, aquele biscoito de gengibre, né? Então, eu acho que coisa simples, né? Não precisa ser uma coisa grandiosa, presentes caríssimos, É, mas eu acho que essas pequenas coisas que a gente faz junto com eles, eu acho que cria essa intimidade, né? E essa memória afetiva. é. Exato. As meninas adoram montar árvore de Natal. A gente teve até que comprar outra. Aí
Meu, era tarde da noite, a gente chegou com a árvore, com um enfeite novo. Quero montar agora. Eu falei, misericórdia, tô acabada, não vou montar agora não. Ah, mas eu quero agora, eu quero agora. Meu, montamos essa árvore. E aí elas adoram a árvore, né? Adoram o pisca também. Então, assim, a gente monta cedo. Esse ano a gente foi um dos primeiros a montar, assim. Passou finados, a gente já estava montando para ficar bastante tempo. E aí já também me pede, mãe, vamos fazer biscoito de Natal? Mãe, vamos fazer não sei o quê? Mãe, vamos fazer não sei o quê? Eu falei, gente do céu, que ânimo, né? Mas o biscoito eu falei, ó, vamos marcar de fazer. Agora vocês entrando de férias, né? Dá para fazer, né? Porque senão. E aí ela cobra, mãe, vamos fazer o biscoito de Natal? Então, assim, elas gostam, né? As crianças gostam de participar, né? Eles gostam de estar envolvido na preparação das coisas. Então, por exemplo, quando vem visita em casa, nossa, elas adoram, elas querem preparar a mesa, elas querem arrumar as coisas. Eu acho que é uma das poucas vezes que elas reclamam, elas arrumam um brinquedo sem reclamar, porque vem gente. Então, É é uma festa, legal né? ver é legal ver o entusiasmo delas, assim. Aí a gente foi comprar os enfeites de Natal, aí falou, ó, cada uma escolhe um. Aí, meu Deus. Aí eu falei, nossa, gente, escolheram cada um de uma cor, nada a ver. Falei, ah, vai esses mesmo, vamos assim mesmo. A árvore é nossa, não precisa seguir um padrão. E aí cada uma trouxe uma coisa, não combinando nada com nada. E a nossa árvore, como elas foram para a escola bem pequena, né, desde bebê, tem bastante enfeite de quando elas eram bebê na árvore, né, que a escola fazia, tal. Eu fiz também um Papai Noel de papel higiênico com elas. E então a árvore fica bem personalizada, porque aí tem foto delas pequenininhas, aí tem foto delas maiores, então assim, tem a história, né, na árvore, né? E eu lembrei aqui que eu estava falando com meu marido, né, que desde que a gente casou, a gente sempre teve árvore de Natal, né? Mesmo a gente não tendo filho, a gente tinha uma árvore pequenininha, mas a gente tinha a nossa árvore de Natal. Então, assim, a nossa casa, mesmo sem criança, era uma casa que era enfeitada para o Natal. A gente tinha guirlanda, tinha árvore, punha o pisca, né? E aí, com as crianças, isso potencializou ainda mais, né? E aí a gente gosta de ir no shopping, ver a decoração de Natal. Aqui na minha cidade tem uma decoração bem grande de Natal, bem bonita. Aí a gente já combinou de sair passeando por aí para ver a decoração, para ver as árvores. Então, assim, é um momento de muita alegria, assim, de encantamento, né? Eu acho que Natal é muito encantamento, né? E as crianças se divertem, né? E eu também, né? Eu sempre gostei bastante de Natal. E, e aí a gente vai passando, né? Esse cuidado, essa vontade de estar no clima de Natal para eles, né? Que é muito mais do que enfeitar a casa, né? Exato. E você sabe, eu tava lembrando, você estava falando, né, de visitar lugares iluminados, decoração de Natal, e eu estava lembrando que a gente sempre visita as praças que ficam iluminadas ali na cidade da minha mãe, que é Botucatu. E sempre fica várias praças, a prefeitura costuma iluminar e a gente vai visitar. E eu estava lembrando, né, de algumas vezes que a gente foi, e como passou rápido o tempo, né? Porque a gente estava olhando umas fotos, a minha filha era pequena ainda. Eu falei, nossa, como passa rápido. E se a gente não aproveita essas ocasiões, porque é uma vez só por ano, é, o tempo passa tão rápido que a gente acaba não percebendo e acaba não criando essas memórias que são tão gostosas para se ter referência, né? Então, eu acho que é importante a gente celebrar com esses valores, criando memórias afetivas para que eles sejam adultos que tenham memórias felizes e eles possam passar para os filhos deles essas boas recordações e criar novas tradições, né? De estar junto, de valorizar
as pessoas que a gente ama, valorizar a família, de se reunir, que eu acho que isso que é o mais importante do Natal, mais do que o presente, mais do que os enfeites em si, é essa ocasião que a gente aproveita para se encontrar e estar junto, né? É verdade. E você falando disso, outra coisa, né? As fotos, né? As fotos trazem essa recordação, né? E a gente tem o celular, a gente tira um monte de foto, mas a gente não tem elas impressas, né? Dificilmente a gente imprime as fotos, né? E, e aí, perde, né? A gente tem muita Na foto, nossa época, né? tinha Na os álbuns, verdade, né, de fotografia. mas na verdade se perde, assim. Lógico, todo mundo ter acesso foi uma boa. Só que eu acho que fica muito frio, não tem aquela sensação de pegar o álbum de fotos e, nossa, lembra nessa viagem, aconteceu isso, 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 nesse Natal, não sei quem, aconteceu isso, isso, isso. Então, assim, não tinha muito, né? Não tem mais muito isso, assim. A Isadora, ela gosta muito de pegar o celular e ficar mexendo em foto. Ela pede, mãe, posso ver foto? Ela é muito saudosista. Falei pro meu marido, falei, nossa, a nostalgia chegou na Isadora cedo demais, né? Que lá no Divertidamente a nostalgia vai chegando, eles devolvem ela. Não, ainda é cedo, mas na Isadora a nostalgia chegou e ficou. Nossa, ela volta nas fotos, vê ela beber, vê a irmã beber, vê os vídeos, se diverte. Mas é diferente, né? É individual, né? Ela pega o celular e fica ali. Às vezes a gente, claro, tá ali perto, mas é diferente de você ter um negócio físico na mão, né? Que Que a todo gente mundo via consiga junto, né? ver. E a gente divide. Nossa, você lembra dessa foto? Quem é essa pessoa? Você nem lembra mais uma pessoa que tá ali, que, sei lá, era um amigo do seu pai, né? Então, eu acho que as fotos também trazem essas recordações, né? Porque muita coisa a gente esquece, né? Às vezes meu marido pergunta, você lembra aqui no seu canto, não sei o que? Eu falo, gente, não lembro quando foi isso. Mas foi outro dia. Eu falei, não lembro, não lembro. Mas com uma foto é mais fácil de gente lembrar, né? E eu acho que, embora a gente tenha o celular na mão, a gente tira foto. Eu esqueço muito de tirar foto, na verdade. Hoje eu fui levar, no dia da gravação, né? Eu fui levar minha filha a pé na escola. Eu fiquei pensando, nossa, eu podia ter tirado uma foto. Que ela sempre pediu para ir a pé para a escola. Mãe, posso ir a pé para a escola? A filha, não dá, vamos de carro. Aí hoje deu para ir a pé para a escola. E eu não registrei. Não registrei porque, se eu for registrar vai demorar mais, a gente vai atrasar para chegar. Mas eu podia ter feito. Ia ser uma recordação super legal, só minha e dela, que a gente ia curtir daqui um tempo, né? Olha, filha, esse dia foi o dia que você foi a pé para a escola, né? E eu esqueci. A gente Aí acaba meu deixando marido, para depois, né? A gente fala, nossa, é, eu tô a atrasada, agora correria, não vai dar né? tempo. A correria, ai, não vai dar tempo. Se eu parar 5 segundos aqui para tirar uma foto, não vai dar tempo de chegar, vou chegar atrasada. Então, a gente acaba perdendo os momentos, né? Essa que é a questão, a gente acaba perdendo. Se a gente não tira, né? Porque a gente vive tantas coisas, né? Que assim, não tem como a gente lembrar de tudo que a gente viveu, né? E esses momentos, ter uma fotinha ali impressa, faz toda a diferença, né? Pra gente lembrar, né? Recriar aqueles álbuns, né, que a gente tinha, né, e colar fotos junto com eles dessas ocasiões especiais, eu acho que seria uma tradição excelente para criar também, né? É verdade, é verdade. Imprimir as fotos, né? Pois, Fazer uma eu moldura acho que é bonita, legal. fazer alguns desenhos, né? Mas Fazer até para comprar scrapbook. álbum é difícil hoje em dia, né? Tipo, não tem álbum assim para você escrever e tal. É muito difícil de achar. Eu procurei para fazer das meninas, né? Quando elas nasceram, elas têm um álbum de nascimento delas.
E aí depois eu fiz o de 1 ano. Mas é difícil você achar aqueles álbuns antigos que você colava foto, escrevia. Tem mais para bebê mesmo, mas depois disso não tem muito assim. Você colar, escrever. Tem aqueles que você faz digital e escreve, né? Mas não é a Não mesma é a coisa, mesma né? coisa, né? Não é a mesma coisa. É sobre isso. Eu acho que a gente tá meio saudosista. O Natal da Eu acho que o infância, Natal tem eu esse acho que poder, né? é bem isso. Porque Então, é sobre memórias, né? É sobre memórias. é, é sobre memórias, né? E a gente passa que nem vê, né? Quando a gente vê, a gente já tem 2 filhos, que já estão crescendo, que já não são mais tão bebês, que vai passando, Exatamente. que E já cada sabe o ano é que é único, né? cada Cada ano. ano é único. Você sabe que na minha família a gente não tem o costume de tirar foto quase, né? A gente passa as ocasiões e assim, a nossa memória ela acaba se perdendo, né? Se você não tem uma, uma comprovação física ou até digital, você perde aquela referência, né? Porque se torna uma coisa comum, né? Como um dia qualquer. E não é um dia qualquer, a gente precisa ter essas recordações. Às vezes é só nesses momentos que a gente se encontra, né? Encontra todo mundo. O pessoal fala que é em casamento ou enterro, né? Mas também pode ser no Natal, né? É bem melhor no Natal, se a gente for Exato, pensar. que seja uma ocasião feliz, né? Você falando assim, a gente tem mais foto de antigamente no Natal, que era a máquina com filme, do que hoje. Hoje a gente também não tira. Tem assim, foto uma das crianças brincando, mas não é foto da família inteira. É, então, assim, a facilidade de ter o celular não ajudou na facilidade da gente ter mais fotos, porque a gente acaba esquecendo das fotos, né? Então é Exato, eu muito. tenho a impressão que a gente fazia mais questão antes de tirar foto do que agora. Né? Tá ali tão à mão e a gente não usa tanto, né? É, é sobre isso, né? Mas, assim, eu de pequena tenho bastante foto no Natal, mas, assim, das meninas tem mais foto delas recebendo presente e tal. E ainda porque meu marido tira. Porque senão, dependesse de mim, ixi, não ia ter foto. Não ia. Então, assim, eu falo que e meu marido gosta tanto de foto que você pega, tem 30 mil fotos dele com as meninas. Nossa Senhora. Acho que todo dia ele tira uma foto com cada uma. Minha com as meninas. Ixi, não tem. Difícil ter. Mas eu acho que é importante retomar. Vou me organizar assim mentalmente, para eu conseguir, sabe, me, me preocupar com isso, né? Porque é as recordações dela. E minha também, né? Porque quando eu chegar lá a velhinha, eu não vou lembrar, por exemplo, desse dia levando ela a pé para a escola que ela pediu o ano inteiro, né? Pois é, e poderia criar uma referência, né? Olha só aquele dia que a gente foi juntas, só eu e você. Gente, ela deu tanta risada no caminho, porque eu fui com um guarda-sol, né? Mó sol. E um dia a gente passando na rua, mãe, por que as pessoas estão andando de guarda-chuva? Porque não tá chovendo. Eu falei, filha, é por causa do sol, para proteger, né? Aí hoje, vamos, Melina. Ela, vamos, mamãe. Aí eu peguei, vamos pegar o guarda-chuva. Nossa, ela foi toda com o guarda-chuva segurando, aí batia vento, o guarda-chuva virava. E ela, ai, mãe, segura. Nossa, ela foi rachando o bico. Foi uma festa para ela. Então, assim, algo tão simples, mas que a gente não para para fazer no dia a dia. Exatamente. Né? Parece que a vida de adulto perde um pouco esse brilho, né? Do olhar Perde a das crianças. simplicidade, eu acho, É né? verdade. Que E há bom que a pouco gente pode tempo, ter esse tipo de conversa, né? E tomar consciência disso para poder
se corrigir, né? E outro dia, e ela falou assim, eu cheguei, deixei ela na escola, ela falou assim, mãe, eu posso voltar a pé? Eu falei, ai, filha, não, papai vai vir te buscar. Ah, mas eu queria voltar a pé. Eu falei, a gente já voltou outro dia a pé, filha. Aí ela virou e falou assim, mãe, você vai e vai voltar a pé, né? É verdade, você só vai a pé, eu vou e vou voltar para casa. E aí ela, você se deu mal. Eu falei, realmente, nesse sol eu me dei mal. Então, assim, são as lembranças que ficam, né? A gente sabe, mas eu acho que o problema é como fazer essas lembranças sem se preocupar com o horário, com a correria, com o tanto de coisa que a gente tem para fazer no dia a dia, né? Porque a gente sabe que Exato. isso é importante, todo mundo sabe, mas a gente não sabe como fazer, né, de repente, como aproveitar essa simplicidade sem sentir que está deixando algo passar, né? Eu acho que é isso que a gente tem, né? A correria, se eu for levar e for buscar ela, nossa, eu já perdi ali meia hora, 40 minutos. E aí, nesses 40 minutos, o que eu ia fazer? Por exemplo, eu cheguei, tinha que estender roupa, tinha que me arrumar, tinha que fazer um monte de coisa, que me atrasou tudo. Eu acho que é esse olhar que a gente tem, né? Do trabalho que vai dar, quanto tempo a gente vai perder, quanto que a gente vai demorar, como que vai ser difícil. E a gente acaba se perdendo nisso, né? Porque a gente fica E o tão quanto eu concentrado em ser ganhei de produtivo, ver, né? né? E o quanto eu ganhei de ver ela dando risada que o que o guarda-chuva estava saindo, estava dobrando, ela segurando, ela se divertindo ali, da gente conversando, ela olhando o caminho que a gente faz, sei lá, em 3 minutos de carro, né? Ela, né, é uma outra percepção, né? É uma outra visão que a gente tem, né? Que ela teve de experiência, né? Então, é achar aí o equilíbrio, né? De fazer esses atos simples que preencham eles, né? A gente, e que a gente consiga também não sentir que deixou de fazer algo que é nossa obrigação, né? Que nem eu falei, estender a roupa. Não Exato, é, que não seja pesado, né, para a gente também, porque a gente tem tanta coisa para fazer, a gente fica naquela correria, então a gente fica tão preocupado em não perder tempo, em ser rápido, em ser produtivo, no trabalho que vai dar, que a gente acaba perdendo essa sutileza, né, do momento. Então, se a gente mudar um pouco a chavinha e pensar, puxa, esse foi um dia feliz e eu podia ter registrado, vamos achar novos momentos felizes para registrar, né? Então, eu é. acho que essa chave é o que muda tudo. E é essa chave que a gente quer levar para o Natal, né? Que a gente quer deixar para os nossos filhos. Que, na verdade, assim, não tá só no Natal, né? Exatamente. A gente pode começar no Natal e continuar praticando durante o ano. É, não deixar morrer, né? Então, mas é um processo, né? A gente se adaptar a tudo isso, né? E é isso, né, gente? É isso, tomar consciência e virar a chave. Tomar, tomar consciência, acho que é a parte até mais fácil. É virar a chave, né? Nessas Porque coisas. aí envolve a atitude, né? Envolve a ação. E aí, começar um E, acho, pequeno passo por vez, né? e eu acho que o pior é a gente ter consciência e não conseguir tomar a atitude, né? De mudar o que precisa. Aí que a gente se cobra, né? Mas não é sobre isso, né? É sobre a gente conseguir o meu mantra que eu falo, ser a melhor mãe que a gente pode dentro daquilo que a gente tem, né? Mas isso não impede a gente de sempre estar melhorando, né? Então é o que eu falo com as meninas, né? A gente faz uma reuniãozinha semanal aqui do que um faz que gosta, do que o outro faz que não gosta, tal. E as meninas falaram que eu tenho pouca paciência. E eu falei assim, é verdade, eu não tenho muita paciência. E aí eu me vi reclamando
da Melina não ter paciência. Como que ela vai ter paciência se eu também não tenho muita paciência, né? Então, é sempre um olhar, né? Não é só a criança que não tem paciência. Eu também não tenho paciência. Então, o que que a gente está E o que ensinando que para eu vou eles, fazer? né? E o que que eu vou fazer com isso, que eu não tenho paciência? Como eu posso ter mais paciência? Aí é que a gente tem que descobrir, né? Exatamente. Criar um pequeno passo, né, para criar uma situação feliz, para que eles não fiquem com essa impressão: puxa, minha mãe nunca tinha paciência comigo, ou como a minha filha reclamou: puxa, você só fala comigo para me cobrar de fazer lição, né? Você não fica junto comigo para se divertir, né? Me pegou de jeito, a gente não se diverte junto, a gente só faz lição junta, puxa vida. Então vamos começar a se divertir, né? Porque quando ela crescer, ela vai falar assim: puxa, minha mãe é uma chata, e eu não quero que ela pense isso de mim. Em alguns momentos, a gente precisa ter disciplina e cobrar algum resultado, né, de divisão, alguma coisa assim. Sim, é claro, mas a gente precisa também criar bons momentos para ter esse vínculo, né, criar esse vínculo afetivo com eles, para que eles possam dizer: puxa, minha mãe, ela me ouvia, ela estava ali quando eu precisava dela, porque é isso que importa, na verdade, né? É o que a Bárbara fala, né? Vou parafrasear a Bárbara, já que ela não está aqui. É o vínculo. Quanto maior o vínculo, mais fácil vai ser a gente lidar com os nossos filhos, né? Aí é que tá o tal tempo de qualidade. Como a gente vai conseguir colocar esse tempo de qualidade dentro da nossa rotina? Respostas a ter esse tempo de qualidade, a dedicar esse tempo de qualidade para criar esse vínculo, né? Nossa, o assunto era para ser Natal e, como sempre, a gente foi longe. É, porque a A gente gente chama vai ele o ano todo, né? Essa que é a verdade. é, Então, a gente vive o Natal, sim, como uma época especial, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que criar situações prazerosas durante o ano também. E a gente teve algumas ideias, né? Agora é só colocar em prática. é, vamos ver se no próximo vídeo a gente vai falar que a gente já criou a nossa tradição, né? Tomara que sim, né? Porque eu acho que é importante. De repente, uma coisa legal é perguntar para elas, né? O que vocês lembram sobre o Natal? O que vocês recordam quando a gente fala de Natal? Como que fica o clima em casa no Natal? É porque Exato, eu a acho que é gente uma tem muito boa. que a nossa definição, mas de repente a deles já é algo que a gente desejava para eles. Exato, e a gente tira deles, né? A gente pode pegar deles o que eles querem para o Natal. Talvez não seja montar árvore, talvez seja fazer um biscoito de gengibre. Talvez não seja fazer o biscoito de gengibre, talvez seja colocar as luzinhas de Natal. Então, Talvez seja ver filme de Natal. exato. Então, acho que é um bom começo, né? Perguntar o que seria legal a gente fazer juntas nesse Natal. Acho que seria um bom começo. Mas eu vou marcar na minha lista para fazer o biscoito de gengibre que a criança está pedindo. Em casa também tem sido um pedido, sim. O único problema é que a gente faz e aí às vezes elas não comem. Aí quem tem que comer? Eu. Sobre isso, né? É sobre isso. O bom é que o biscoito de gengibre a gente pode dar de presente também, né? Mas se ficar bem bonitinho, né? É, Se ficar uns biscoitos meio. Não dá para dar de presente. É isso, né? é isso. Tem mais alguma consideração do Natal?
Eu acho que seria isso, né? Seria mostrar que o Natal ele é importante por toda a simbologia dele, mas que ele não se reduz aos presentes, né? E à ceia. Ele é daqueles valores que a gente cria junto com os nossos filhos, que a gente, as tradições que a gente mantém juntos, que a gente passa da nossa família ancestral e transmite para eles, e da companhia que a gente faz e desse vínculo que a gente cria. É isso. Eu desejo, então, para vocês um Feliz Natal, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de empatia por você, pelo próximo, pelos seus filhos, cheio de coração aberto para ouvir o que os filhos têm para dizer, para que a gente possa ser cada dia uma mãe melhor para eles. É isso. É isso Beijo aí. e Eu desejo um ótimo Natal, que vocês tenham uma excelente recordação com os seus filhos e que vocês criem cada vez mais novas tradições e aumentem o vínculo entre vocês. Então, um ótimo Natal.